Graças e paz, irmãos. Amém. É muito bom estarmos aqui nessa noite, reunidos, para ouvirmos mais o Senhor, para entregarmos o nosso culto, para entregarmos também a nossa adoração a Ele e também receber da parte de Deus uma palavra para os nossos corações, uma palavra que no nome de Jesus será como uma semente plantada e que florescerá e dará bons frutos, amém? Aleluia, que possa dar bons frutos essa palavra pelo poder que há no Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a importância de descansarmos na autoridade do Senhor. A importância de descansarmos na autoridade de Deus até que a promessa se cumpra. Até que a promessa se cumpra em nossas vidas. Então hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Deus, sobre a importância de descansarmos. Vocês perceberam que nos louvores que nós entoamos hoje, nessa noite, nós falamos sobre descanso, né? Então, nós sabemos também que o descanso, eu e o João Marcos, quando nós começamos a decorar a nossa casa, o nosso apartamento, nós procuramos alguns quadros e tem um colega nosso que trabalha com esses quadros e ele faz algumas artes e um dos quadros que a gente comprou dele tem a seguinte frase: descansar é um ato de subversão. Mas o que significa isso? Descansar é um ato de subversão. Isso quer dizer que descansar é um ato de se opor contra a cultura. Que descansar é perturbar a normalidade. Então, quando a gente descansa, a gente está perturbando o que é normal. Porque hoje em dia é muito normal a gente encontrar alguém e a pessoa falar: tô apressado, eu tenho que ir. Nossa, tenho que fazer outra coisa, tô apressado, amanhã já tenho um monte de coisa para fazer. Isso é o normal de hoje. É o normal a gente encontrar todos nós muito apressados e sem descansar. Por isso que soa tão diferente quando a gente pergunta para alguém: e aí, como você tá? A pessoa fala assim: tô calma. Você fala assim: nossa, mas que estranho, você tá calma? Como assim? Você tinha que estar apressada, você tinha que estar com pressa. Não, eu tô calma, que até quando a gente tem um momento de leveza, de calma na nossa vida, a gente acha estranho, né? A gente acha estranho quando tudo tá tão calmo e tranquilo. Só que hoje o Senhor, Ele vem trazer uma palavra aos nossos corações de aprenda a descansar nele. E para isso nós vamos passar por algumas passagens na palavra de Deus, começando por Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31, a partir do versículo 1. Bem, compartilhe para a gente aqui, que diz o seguinte. Isso, Deuteronômio 31. Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Amém. Passa para o próximo também, versículo. Isso. Eu gostaria que toda a igreja lesse juntamente comigo esse versículo no 3. 1, 2, 3. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Glória a Deus, aleluia, amém. Nesse processo de aprender a descansar e de confiar em Deus, o Senhor, Ele estará conosco, Ele irá adiante. Ele irá ser aquele que nos conduzirá. É o nosso Deus, e por isso precisamos confiar nele. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 31, nós podemos ver que Moisés, ele direciona uma palavra
ao povo, ele está advertindo o povo, porque Moisés sabia que ele não continuaria a partir daquele momento, ele já estava cansado, perdendo suas forças, já estava velho, então ele adverte o povo, ele traz instruções a respeito do que deverá, proceder a partir do momento que ele não estiver mais ali no meio do povo, e ele fala com o povo e também fala com Josué, o seu sucessor, e ele traz uma palavra de ânimo, uma palavra, nós podemos dizer que é uma palavra até mesmo de descanso. Anima-te, anima-te, porque o Senhor vai contigo, o Senhor vai adiante de você. Imagina, existe descanso maior do que entender que o Senhor, ele vai adiante de nós? Existe descanso maior do que ter no nosso coração e na nossa mente de que existe um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, que peleja por nós, que vai adiante de nós? Não existe nada maior do que isso. Nem mesmo se nós pensarmos ou tentarmos achar respostas, não há nada maior do que entender que é o Senhor que peleja por nós, que é o Senhor que vai adiante de nós, é o Senhor que nos conhece, é o Senhor que nos guia. Então, quando nós olhamos para esses versículos, entendemos que Moisés está também trazendo a palavra de descanso para o povo. Anima-te, não tenha medo, não te espante, porque o Senhor estará com vocês. Nós sabemos que Moisés, ele não conduziu o povo de Israel ao descanso. Ele não conduziu até o final como ele pensava no início, Na verdade, ele foi proibido de entrar nessa terra, na terra prometida. Ele foi proibido. É só nós irmos lá para o livro de Números, capítulo 20, em que nós nos deparamos com uma das muitas vezes que o povo reclamou, o povo de Israel. Nós nos deparamos com uma das muitas vezes que o povo murmurou, que o povo questionou. Só que muito além disso, eles se rebelaram contra Deus. Está escrito no livro de Números, eles se rebelaram contra Deus. O que isso significa? Se rebelar contra Deus. Rejeitar a autoridade de Deus. Rejeitar a autoridade de Deus. Uma vez que nós rejeitamos a autoridade de Deus, como nós poderemos descansar? Por isso que aquele povo, eles ficavam angustiados, confusos, agoniados. Eles viraram para Moisés, para Arão e diziam assim: era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Era melhor que você não tivesse nos tirado. Eles direcionavam essas palavras para Moisés, para Arão. Mas na verdade era Deus que estava escutando essas palavras. Essas palavras estavam sendo direcionadas para o próprio Deus. E uma das coisas que mostra se nós descansamos ou não no poderoso, se nós descansamos ou não na autoridade de Deus, são as nossas palavras. São as coisas que saem da nossa boca. Sabe, aquela palavra que a gente às vezes nem direciona para alguém, mas a gente está andando e a gente pronuncia elas. Aquelas palavras que a gente nem diz para ninguém, mas a gente está trabalhando e a gente está pensando nessas palavras. É aí que nós percebemos se nós estamos descansando ou não no Senhor. E são em momentos como esses que a gente precisa se direcionar a Deus, não mais a nós mesmos ou a outras pessoas. Nossa, mas está ruim, mas está difícil, mas está complicado, parece que não vai dar certo. É nesse momento que a gente precisa olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu consigo descansar nessa situação onde as minhas expectativas não foram alcançadas? Eu sei que eu consigo porque o Senhor disse que em ti, para ti, não há nada impossível. Não há nada impossível e eu sei que se eu descansar em ti, eu sei que eu glorificarei o seu nome. Porque não há nada mais angustiante, terrível, do que ver alguém que serve a Jesus. Ver alguém que entregou sua vida para Jesus, entendeu o amor de Jesus por ele, e essa pessoa ainda está ali dentro dos seus pensamentos, na sua vida, no seu estilo de vida, demonstrando que o poder de Jesus não é suficiente.
Não há nada mais terrível do que isso. E é por isso que o Senhor, em todo o seu amor e misericórdia, assim como Ele chamou o povo de Israel, Ele nos convida a direcionarmos o nosso coração, as nossas mentes, o nosso viver para Ele. Completamente para Ele. E aqui no livro de Números, capítulo 20, a palavra de Deus nos diz o seguinte, a respeito do momento em que Moisés, ele passou a saber que ele não entraria mais na terra prometida. Depois dessa situação aqui, o que aconteceu? No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos nós tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que nos obrigaram a sair do Egito? Aqui eles estão falando com Moisés, mas é o Senhor que está recebendo essas palavras. Por que vocês obrigaram a gente? Porque o Senhor Deus nos obrigou a sair lá do Egito para nos trazer para esse lugar horrível, Senhor. Essa terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem ali uma sombra para eles descansarem. Também não tinha nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. E o Senhor lhes disse o seguinte, no versículo 7. O Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo enquanto eles observam. Falem àquela rocha ali e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Até aí. E nós podemos perceber que ao decorrer dessa palavra, depois de terem escutado a voz de Deus e depois de terem se encontrado ali com a presença gloriosa de Deus, Moisés, ele não pega o seu cajado e se direciona à rocha e fala com a rocha para que ela jorre água. O que ele faz? Ele desobedece a ordenança de Deus. E ele, com suas palavras, ele olha para o povo e ele diz: será que a gente vai ter que tirar água dessa rocha para vocês beberem? Será que a gente vai ter que tirar água dessa rocha para vocês se saciarem mesmo? E é nesse momento que a gente vê Moisés trazendo o crédito para ele. É a gente que vai ter que fazer aquilo ali mesmo. Vocês reclamam demais. Vocês não param um minuto, vocês não se aquietam em nenhum momento e não creem na autoridade de Deus. A gente vai ter que tirar a água daquela rocha ali. E é nesse momento que o Senhor fala: mas cadê o seu temor diante da minha santidade? Cadê o seu temor? Cadê o seu cuidado diante da minha santidade? É aqui que nós entendemos que também descansar é ter cuidado com a palavra do Senhor Deus. É ter cuidado com o que Deus nos diz. E nesse momento, Deus, ele diz, lá em Números 20, 10, ele diz para Moisés. Aqui eles vêm, Moisés fala isso e ele diz: olha só, será que é dessa rocha que teremos de tirar água para vocês? É dessa rocha que a gente vai ter que tirar água? E em seguida, então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Chegaram no mesmo resultado? Eles chegaram no mesmo resultado. Qual que era o resultado que o povo esperava? Água na rocha. Esperavam água para beber. Eles esperavam esse resultado. Mas para que eles chegassem nesse resultado, para que eles chegassem nisso, eles chegaram da forma correta? Eles chegaram, é como às vezes o João, ele me diz: nossa, mas para que você fica tão agoniada? A sua agonia, ela vai mudar o resultado daquilo?
a sua desesperança ou o seu bate-cabeça vai fazer com que isso se torne diferente? Vai te levar para um resultado diferente? Ah, não, eu estou preocupada, eu estou apressada, logo o resultado vai ser completamente diferente se eu ficar assim, se eu ficar preocupada, se eu ficar ali perturbada da cabeça, mas na verdade não. Nós entendemos que quando nós nos posicionamos e nós descansamos em Deus, o resultado ele é muito melhor e vai além das nossas expectativas quando a gente faz o contrário disso. E é isso que nós podemos ver aqui. Nessa situação em que Moisés ele chegou naquele resultado, que era saciar a sede do povo, mas até chegar nesse resultado, o que ele executou nesse processo foi desagradar o coração de Deus. Foi fazer o que Deus não pediu para ele fazer, só que para muito além disso. Deus ele disse que Moisés não sustentou a santidade dele diante do povo. Deus diz que a atitude que Moisés teve não foi gloriosa perante o povo. E como alguém que estava guiando, como alguém que foi chamado, levantado por Deus, ele deveria ter tido mais cuidado com a santidade e com a presença de Deus, porque naquele momento o Senhor não demonstrou a sua glória. Por quê? Porque Moisés fez do jeito que ele achava que ele tinha que fazer. Mas a gente vai ter que fazer isso aqui mesmo para vocês serem saciados. E quando nós voltamos lá para o capítulo 31 de Deuteronômio, quando Moisés se direciona ao povo, ele diz também para o povo que ele havia escrito uma canção que foi inspirada por Deus. Ele havia escrito uma canção essa que está lá no livro de Deuteronômio 32, capítulo 32. E ele diz essa canção, ele pronuncia as palavras daquela canção para o povo escutar. E ele diz o seguinte: escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva. Nós sabemos que a chuva ela alcança tudo. Ela cai, ela alcança o lugar seco, o lugar que já está bem verde. Ela vem com tudo. E aqui Moisés diz que o ensino da palavra de Deus, o ensino desça sobre vocês como chuva. Que minhas palavras se derramem como orvalho. Isso aqui é Deus falando com o povo através dessa canção. Caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha. Aqui Moisés já entende que a rocha é Deus. Ele é a rocha. E suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. Nesse momento que talvez, pensando na gente, nós aqui, não, mas se Deus não deixa eu entrar, eu já fiz tudo isso, eu fui lá, eu me sacrifiquei, eu fui até Faraó, passei, tive a minha vida ali quase ceifada em muitos momentos, eu trouxe esse povo, estou caminhando com eles aqui há quanto tempo debaixo desse sol e eu ainda não vou entrar na terra prometida? Eu ainda não vou entrar no descanso? Só que o posicionamento dele não é questionar isso. É dizer, ele é a rocha. E suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo, é um Deus fiel. Embora eu não tenha sido fiel, embora eu não tenha respeitado a autoridade da palavra, porque a palavra foi, fale com a rocha, se direcione para essa rocha. Mas aqui ele entende que tudo que Deus faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra. Ele é justo, ele é justo. Ele compreende que Deus, ele é justo. Está sobre tudo, ele é verdadeiro. Seu povo tratou de maneira desleal. Agiu maldosamente. E aqui seu povo
Talvez ele está aqui também trazendo sobre ele mesmo, o seu povo. Eu também o tratei de maneira desleal. Eu agi maldosamente e não como seu filho. Eu não agi como filho de Deus. O povo não agiu como seu filho. E isso é uma reflexão que a gente pode trazer dessa canção que ele está cantando, entoando ao povo para nossa vida. Eu tenho agido como filha, como filho de Deus. Eu tenho agido como alguém que depende de Deus de fato. São uma geração perversa e corrompida. Só até aí. E aqui, quando nós entendemos que o Senhor fala, quando Moisés canta ao povo e diz: o povo foi desleal e não agiu como filho que depende, como um filho que precisa do pai, como um filho que, embora esteja com medo, se recorre ao pai. Não, quando eles tiveram medo, eles rejeitaram a autoridade que Deus possuía. Quando eles tiveram angústias e quando eles sentiram fome e sede, eles rejeitaram a autoridade que Deus tinha. E no versículo 47 desse capítulo, coloca no versículo 47, Moisés, ele termina a canção, é uma canção grande, os irmãos podem ler depois em suas casas, é o Deuteronômio 32. E aqui, Moisés diz, não são palavras vazias. Em outras versões, não são palavras inúteis. Tudo isso que eu estou falando aqui são a vida de vocês. São a vida de vocês. Quando nós entendemos que o que Deus diz para nós e ao nosso respeito é a nossa vida, é a nossa existência aqui nessa terra, a gente para de se preocupar com coisas tão vazias e a gente passa a achar que a autoridade da palavra de Deus é vazia também. Mas que a gente possa nos lembrar que essas palavras, que a palavra de Deus, a Santa Escritura, a Sagrada Escritura, é a nossa vida. É a nossa existência, é o nosso caminhar, é o nosso viver dia após dia. O Senhor, Ele traz sentido para a nossa vida, Ele traz sentido para a nossa existência, para os nossos dias, Ele traz sentido para o nosso olhar, para a nossa perspectiva. É isso que Deus faz, Ele traz sentido para toda a nossa existência. Da criança ao jovem, ao adulto, ao idoso. O Senhor é o sentido. O Senhor é o caminho. O Senhor é a autoridade suprema. Quando entendemos que Ele é nossa autoridade e que a gente não deve se rebelar e rejeitar essa autoridade como fizeram os israelitas, nós passamos a descansar e a confiar mais em Deus. Nós passamos a descansar e a confiar mais no Senhor. Não são palavras vazias, inúteis, meus irmãos, mas é a nossa vida. Essas palavras são a nossa vida, de que Deus, Ele é quem faz, é Ele que vai adiante, é Ele que nos anima, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá forças. Essas palavras não são vazias, mas elas são cheias e preenchidas de sentido e de alegria e de esperança e de confiança no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos entender também que assim como foi feita uma promessa para o povo de Israel, um descanso físico, né? Foi feita uma promessa a respeito de um descanso físico. A terra prometida, Canaã. Nós precisamos lembrar também que para nós, para as nossas vidas, também foi feita uma promessa. Uma grande promessa. E é essa promessa que é carregada de sentido. É essa promessa que é o nosso respirar. É essa promessa que nos leva a confiar, a descansar. É essa promessa que o Senhor nos fez. Que promessa é essa? Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 4. A partir do versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz assim: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram
aqueles que ouviram. Então aqui essa carta aos Hebreus foi escrita para os hebreus, né, como nós podemos ver aqui, foi escrita para os hebreus que estavam sendo perseguidos. Hebreus que aceitaram a palavra, mas que estavam sendo perseguidos e que os hebreus estavam enfrentando a tentação de voltarem para a religião antiga de seus pais. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. Então era muito mais viável eles se encaixarem ali naquilo que era bem visto. Era bem visto aqui nesse tempo eles serem vistos como servos de Jesus Cristo, escravos de Jesus Cristo? Obviamente não, eles eram perseguidos. Então era muito mais fácil eles viverem de acordo com as aparências. Muito mais fácil. Hoje nós duvidamos em circunstâncias tão menores, tão menos extremas, comparadas com aquele povo que era perseguido. Paulo, que encontrou descanso dentro de uma prisão, machucado. Paulo, que encontrou descanso, passando frio, de madrugada ali, 3 horas, 4 horas da manhã, e muitas outras coisas no meio do mar. E ele encontrou descanso do Senhor. Só que em situações menos extremas, nós não encontramos esse descanso. Por quê? Porque a gente não abre a palavra. Porque a gente não recorre à palavra, porque a gente não se recorre às escrituras, porque a gente não recorre à oração. Por isso que a gente se torna ainda mais fraco. A gente se entrega a situações tão menores, porque a gente não recorre àquilo que o Senhor já disse que estaria ali para a gente. Que é poderoso, que é capaz, que é penetrante, que é a autoridade da palavra de Deus. E aqui nesse versículo, no versículo fala que a gente deve receber com fé, pois eles não receberam com fé. Eles escutaram as boas novas, outras pessoas escutaram as boas novas, foram anunciadas para elas, mas elas não receberam com fé. E aqui eu trago para você o seguinte: uma vez que você recebeu uma promessa de Deus, a promessa de que você entrará no descanso de Deus, receba essa palavra, essa promessa com fé. Receba essa promessa com fé, ela precisa ser acompanhada pela fé. Na quarta-feira, no culto de ensino, o João estava falando exatamente sobre isso, sobre receber a palavra com fé. Os irmãos que vêm no culto que estão presentes no culto de doutrina sabem disso, de receber a palavra com fé. Ah, mas é tão difícil ter fé. É como ele disse também aqui. Ele falou que fé não é uma força que vem de fora para dentro, ou uma crença muito forte ou poderosa. Não, fé é dada. Peça ao Senhor a fé e vocês receberão. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Como se sem a fé é impossível agradar a Deus, Deus gostaria de deixar você sem a fé. Ele quer te dar fé. Ele quer te preencher com a fé. Ele quer te preencher com o sentido que somente a fé traz para a sua vida e para a sua caminhada. Ele quer te preencher com essa fé. Não é uma força poderosa que vem lá de fora para dentro, mas que está dentro de você, que se chama Espírito Santo. Espírito Santo, aquele que nos renova, que traz vida para as nossas existências, dia após dia, a fé. E quando eu falo de fé, eu lembro a respeito de uma passagem na palavra de Deus. Eu estava fazendo o meu devocional e o Senhor falou muito comigo a respeito de uma pessoa específica na Bíblia. Fazendo meu devocional, eu fui percebendo sobre fé, entendendo mais sobre a fé quando eu olhei para a vida desse homem. Está lá no livro de Mateus 8, versículo 10. Que diz assim, olha só, esse homem aqui que ensina muito sobre fé. Muito sobre fé. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Agora deixa só nesse versículo.
em Israel. Vamos ver aqui se os irmãos estão bons de Bíblia, né? Se os irmãos estão lendo a Bíblia. Sobre quem que Jesus está falando aqui? E aí, sobre quem que Jesus está falando? Sobre o centurião. Isso mesmo, Jesus está falando sobre o centurião, um soldado romano que tinha muito poder, muita autoridade. Aquele que estava lá na linha de frente, ele que comandava, o comandante romano, ele falava para os seus soldados irem, eles iam, para vir, eles vinham. Era aquele que estava na linha de frente, tinha muita autoridade. Mas, Kathleen, sobre o que exatamente esse homem, ele teve tamanha e grande fé assim? Vamos voltar aqui para Mateus 8, versículo 1. Que fé é essa que Jesus não viu nem mesmo em toda Israel? Em toda Israel. Quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero. Respondeu: seja curado e fique limpo, assim como esse leproso. Faça isso diante de Deus. Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar fé. E escute do Senhor dizendo para você: eu quero que você tenha fé. Eu quero que você tenha fé. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. E continuando aqui, pode ir para o próximo, para a gente chegar lá no centurião. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou. Um oficial romano: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Volta para o outro versículo. Isso. E meu servo será curado. Em que momento na nossa realidade a gente veria Jesus dizendo: eu vou lá na sua casa, e a gente falaria: não, Jesus, não precisa ir na nossa casa. Naquele tempo, se Jesus falasse assim: eu vou mandar uma palavra, a pessoa falava assim: não, Jesus, vem na minha casa, eu quero ver o Senhor impondo as mãos, tocando, trazendo óleo, eu preciso ver isso. Só que aquele centurião romano, ele fala assim: eu não mereço. A gente já percebe o quê? Humildade. Reconhecimento da autoridade que Jesus tem. Eu reconheço que o Senhor é autoridade, não precisa vir na minha casa. Então a gente vê um posicionamento de humildade. Para que a gente descanse, a gente precisa ser humilde. A gente precisa se sujeitar. Não precisa vir na minha casa. Eu sei que basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Ele disse que o servo dele estava sentindo dores horríveis, muito doente. Como assim? Basta só uma palavra? Não, vem cá, impõe as mãos, vamos trazer seus discípulos também, vamos fazer uma oração conjunta aqui? Não, basta uma palavra. Ele creu na palavra que Jesus tem. Ele encontrou autoridade nessa palavra. Tem autoridade a palavra de Jesus. Eu não preciso que ele vá lá. Próximo. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores. Eu tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos façam isso, eles os fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Volta no... Isso, deixa o outro versículo. 9. Isso, deixa parado aí nesse versículo. Aqui, o centurião, ele usa a vida dele como uma comparação, uma analogia, para falar sobre a autoridade de Jesus. Jesus, eu tenho autoridade, eu estou sob autoridade, tem pessoas que mandam em mim, e eu também tenho pessoas que se sujeitam a mim. Então, eu estou sob a autoridade, tem pessoas sobre a minha autoridade. E quando eu falo eles entendem e eles obedecem. Quando eu falo vem, eles fazem também. Então, eu sei que o Senhor, por que ele estava usando esse exemplo? Por muito tempo, eu ficava me perguntando, mas por quê? Por que ele usou esse exemplo? Mas o que tem a ver aqui? Jesus, ele só queria ir lá na casa dele, curar o servo dele. Mas o que tem a ver esse exemplo dele falando: eu também tenho servos, eu também estou sujeito à autoridade? Mas a verdade é que esse centurião romano
nós entendemos que ele era um gentil. Ele não era um judeu, era um gentil. Então, pessoas não esperavam que gentil cresce na autoridade de Jesus, cresce na autoridade do Filho de Deus, do Messias que viria, um gentil. Mas era um gentil crendo na autoridade daquele homem que estava ali, na autoridade de Jesus. E o que ele diz? Eu sou sujeito a autoridades. E o que isso quer dizer? Que Jesus, ele tem autoridade sobre as doenças e as doenças obedecem Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Que a doença, a enfermidade, o mal-estar, a indisposição obedece Jesus. Então, se o Senhor só falar para essa indisposição ir embora, eu sei que ela vai te obedecer porque ela está sujeita ao Senhor. Assim como eu estou sujeito também, eu sei que todas essas coisas que são transitórias, a doença, a dor, a enfermidade, elas obedecem. Então, só basta uma palavra sua. E hoje, o que a gente deve trazer também para o nosso coração, para as nossas mentes é, assim como aquele centurião, nós confiamos no poder da palavra, no poder que a palavra ela tem. Ou a gente escuta a palavra e a gente quer fazer do nosso jeito, de acordo com as nossas emoções, de acordo com as nossas petições, as nossas expectativas. Ou a gente escuta a palavra e se sujeita à autoridade dessa palavra em nossas vidas. Porque é essa palavra que traz vida. É essa palavra que nos garante a vida eterna. Como você pode crer que Jesus disse que ele voltará para nos buscar e você se apega a isso, você crê nisso e você vive como alguém que obedece a isso? Eu creio, eu dou o meu melhor para o Senhor Jesus, mas quando chega naquele momento de se sujeitar completamente à autoridade que a palavra, que a Escritura Sagrada tem, a gente fala assim: eu tô à flor da pele, as minhas emoções, os meus sentimentos, igual Moisés fez. A gente que vai ter que tirar a água aqui dessa rocha. E a gente age segundo as nossas emoções, os nossos problemas, a nossa pressa, a nossa incapacidade de esperar em Deus. Então, uma vez que nós nos entregamos ao Senhor, através da oração, através da busca, através de, Senhor, abra o meu entendimento, eu quero entender mais sobre o Senhor, abra o meu coração, não deixe que eu endureça o meu coração, assim como fez o povo de Israel. Não deixe que eu feche os meus olhos para te enxergar de forma consciente ou inconsciente, Pai. Me ajude com isso. O Senhor, Ele vem e Ele preenche as nossas vidas. E Ele nos traz respostas que a gente acha que talvez não chegariam. Mas isso acontece porque a gente não espera completamente nele. E ao reconhecer isso, o Senhor, Ele vai nos fortalecendo até o cumprimento da sua promessa. Até o cumprimento do dia em que Ele voltar para nos buscar e nos dar o descanso espiritual que será para todo o sempre. Amém? Até Ele nos dá o descanso espiritual que será para todos sempre. Mas não é por conta desse descanso espiritual que receberemos, e glória a Deus por isso, que nós não podemos descansar enquanto nós estamos aqui. Mas significa que eu vou ficar parado e que eu não vou fazer nada? Não, é que através dos seus afazeres, no seu dia a dia, você vai estar descansando no Pai. Você vai estar descansando no que Ele chamou você para fazer. Para tudo há um propósito, embora a gente se questione, tenha raiva às vezes dessas coisas que acontecem na nossa vida. Mas a gente precisa entender que para tudo há um propósito. E se nós estamos aonde nós estamos, é nesses lugares que nós precisamos descansar. É nesses momentos que nós precisamos nos deleitar. É nesses momentos que devemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, sem o teu descanso aqui, eu sou só um poço de amargura e preocupação e escuridão, mas vem me ajudar com a tua presença. E lembrando do que está lá em Deuteronômio 31:8, seja forte e corajoso, não tema nem desanime, porque o Senhor, Ele vai adiante de você. Ele não vai atrás de você tentando ver se enxerga alguma coisa. Não, peraí, você está muito na frente? Deixa eu ver se eu enxergo o que está lá na frente. Não, Ele vai adiante. Onde você nem pisou seus pés, Ele já está.
onde você nem chegou a trazer suas expectativas, Ele já está lá. Então, para que a gente perder tempo mesmo? A gente não fala que tempo é dinheiro, tempo é coisas que nós podemos fazer, é pessoas que nós podemos alcançar, vidas que nós podemos nos preparar também para levar palavras para o coração delas. Por que eu vou gastar esse tempo perdendo a cabeça com isso, sendo que esse tempo é valioso e que o Senhor Ele vai usar esse tempo para fazer muito maior do que a gente espera e do que a gente pensa. Amém? E então não vamos nos esquecer disso. E para finalizar, vamos ler um versículo que está em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Que diz o seguinte, que Jesus diz para os seus discípulos, olha só: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Vamos ler juntamente isso que está depois aqui disto, no 3. 1, 2, 3. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos mais uma vez? Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus, que essa palavra possa ser suficiente para preencher toda a nossa semana e todo o nosso coração. Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus.